Na página inicial do site cnnbrasil.com.br, Supremo Tribunal Federal retomando hoje o julgamento do marco temporal de terras indígenas. Lembrando mais uma vez, o placar que está em 2-1 contra a validade da tese. E é um tema que opõe ruralistas e indígenas. O que é essa tese? Que a demarcação de uma terra indígena só pode acontecer se for comprovado que os indígenas estavam sobre o espaço requerido em 5 de outubro de 1988. Por que essa data? Foi quando a Constituição foi promulgada. Agora temos que observar o teor dos votos e não vamos observar sozinhos, não. Leandro Rezende está aqui com a gente para, claro, trazer também o que ele está ouvindo por aí com relação a esse assunto. Bom dia, Leandro. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Entrada triunfal. Foi bonito hoje, hein? Hoje foi triunfal. Nicolas comandando aqui, rapaziada do estúdio, você vê, tá todo mundo tranquilo. Não errei nada, as coisas estão dando certo essa semana, E eu Carol. repito que Leandro Rezende nunca erra e tem novidades com relação a esse julgamento, expectativa. Leandro ouviu muita gente, mas antes, Leandro, falar um pouquinho sobre o teor dos votos. Principalmente hoje como os ministros vão votar, mas também aqueles votos que já aconteceram. Entre eles do ministro Alexandre de Moraes, ele que votou contra a tese do marco temporal, mas ele avançou em alguns pontos para além da proposta do relator. O que está sendo visto como um caminho do meio entre os indígenas e os produtores rurais. Moraes, por exemplo, defendeu a necessidade do pagamento de indenização prévia para o produtor rural, caso a ocupação do território que venha a ser demarcado como indígena tenha sido feita de boa fé, ou uma compensação aos povos indígenas, aí também o outro lado, para as terras em que houver uma ocupação consolidada por não indígenas ou em que a demarcação seja contrária ao interesse público. Inclusive aqui, Leandro, vou já mostrar, o jornal Folha de São Paulo também traz entre os destaques exatamente isso, o voto de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que abre uma terceira via sobre o marco temporal. É um pouco essa uma das apostas quando a gente fala sobre um tema que é polêmico e divide ruralistas e indígenas. Esse voto do Alexandre de Moraes, ele causa uma certa preocupação, né? Vou trazer aqui o lado dos advogados indígenas que atuam na causa indígena, são indígenas com quem eu conversei, porque ele deixa um caminho aberto ali para ser seguido. Ele é uma divergência relativa, né? Porque ele tem ali meio que um pé em cada canoa para tentar resolver o problema, mas ele preocupa sobretudo do ponto de vista administrativo. Como é que você vai comprovar que algo foi feito de boa fé, que uma terra indígena foi ocupada de boa fé? Então, esse tipo de comprovação ele pode gerar também uma insegurança jurídica. É claro que o voto do ministro Alexandre de Moraes ele é complexo, ele é super embasado, mas ele tem ali essa dificuldade observada por quem está atuando na causa. Carol, hoje acho que a grande atenção é para o voto do ministro Cristiano Zanin. Exatamente. Né? O recém-chegado à Suprema Corte. E sobre esse voto, as expectativas elas são divididas. De um lado, eu conversei com alguns advogados da causa indígena que acham que ele vai pedir vista, que a avaliação que eles fazem é de que ele vai olhar para esse processo todo e vai pedir vista. De um outro lado, você tem uma expectativa de que o Cristiano Zanin vá dar um voto que seja contrário à causa indígena, né? O que já traz um desgaste para ele, que já começou meio tumultuada essa caminhada dele pelo Supremo Tribunal Federal. Carol. E de fato, Cristiano Zanin está tão no foco com relação a esse julgamento que ele recebeu várias visitas e de tudo que foi lado. Teve a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi conversar com o ministro. Também ontem a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também conversou com Cristiano Zanin. Todo mundo na expectativa para saber como o mais recente chegado ao Supremo Tribunal Federal vai votar hoje no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é um julgamento que tem como um caso concreto uma ação do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina contra o povo Xoklen. O processo do marco temporal em discussão no Supremo teve repercussão geral reconhecida em 2019. Portanto, apesar desse caso concreto que for decidido aqui, terá essa repercussão geral. Daí o tamanho do barulho, da repercussão desse julgamento de hoje.